Paz e bênçãos a todos e uma ótima tarde, ótima noite, ótimo dia. Não sei que horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, essa live, mas nós estamos aqui novamente para trazer mais uma das 30 chaves para a transformação das nossas vidas. E hoje, como sempre, trago uma chave muito importante, que com certeza pode trazer uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, uma forma diferente de nós observarmos o mundo, nós observarmos a nossa vida e nós observarmos sim ao nosso entorno e principalmente os nossos resultados. Que chave que é essa? Você pode estar querendo saber. Essa chave se chama autoconhecimento. Conhecermos a nós mesmos. Conhecermos o porquê de como nós agimos, de como nós reagimos, por que nós fazemos o que fazemos. Infelizmente, muitas pessoas têm tido posturas tipo: eu sou assim, quem sou eu para ter isso, quem sou eu? Isso, e quem nunca ouviu aquele famoso, isso não é para nós, né? Eu mesmo já ouvi muitas e muitas vezes, isso não é para o meu bico, quem sou eu para ter aquilo? Quem sou eu, né? Então, a Bíblia nos ensina, lá no livro de Gênesis, bem no começo da nossa jornada como seres humanos, na verdade um pouquinho antes, quando Deus vai criar o homem, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Agora, será que nós estamos realmente sendo imagem e semelhança de Deus? Será que a vida que nós estamos levando é a vida de alguém que é imagem e semelhança de Deus? Aí você pode falar: não, mas a vida que eu tenho é a vida que Deus quis assim. Será? Será que se Deus realmente quisesse, será que se realmente Deus estivesse tomando conta das nossas vidas, seria esse o resultado que nós teríamos? Afinal de contas, muitos dizem: eu sou filho de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos do Criador do céu e da terra, se nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, essa é a vida de príncipe que por acaso você acredita ser merecedor? Nós somos filhos de um pai rico, de um pai dono de tudo e de todos. Será que esse Deus, esse pai, dono de tudo e de todos, de todo o animal, de toda a planta, de todo o grão de areia, será que é essa a vida que o Criador de tudo isso quis para mim e para você? Mas então, é aí que entra o autoconhecimento. Porque o trecho que nós vamos usar hoje é uma pequena passagem do livro de Provérbios que diz assim, no capítulo 23, no versículo 7. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Pois é. Se você realmente acredita que um bom carro não é para nós, não é. Se você acredita que um casamento abençoado, um casamento diferenciado, não é para você, adivinha? Não é. Você pode até estar passando por momentos difíceis.
E isso é natural na vida de todos nós. Afinal de contas, nós estamos aqui para evoluir como espécie, evoluir como pessoas, evoluir como seres humanos. Mas você viver uma vida toda de trabalho, uma vida toda de servidão, e viver simplesmente para pagar a conta. Você acredita mesmo que o projeto original de Deus para você foi pagar a conta? Viver uma escravidão disfarçada de liberdade é uma escravidão disfarçada realmente de liberdade. Porque a única diferença que a grande maioria da população tem dos negros escravos é que os negros tinham a senzala na fazenda. O alimento que eles comiam era o patrão que dava. As roupas que eles vestiam eram o senhor que dava. E hoje, você, livre, pega seus R$1.500, paga o aluguel ou a prestação da sua senzalinha e compra a roupa e a alimentação. Você não é livre. Ou você acredita que se você quisesse sair agora para ir ver um ente querido seu que está doente, você acredita que você pode simplesmente pegar aí, sem as limitações de não ter dinheiro, de não ter um carro bom, e a pior, de não ter autorização para ir? Pois o seu senhor feudal, o seu senhor de escravos, não permite que você saia para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Isso é liberdade? Agora, se você não se conhece, se você não sabe que é filho de Deus, se você não sabe quem você é e aquilo que você merece ter, adivinha? Você vai ter a vida que os outros acreditam que você merece ter. Se o entorno que você está e a psicologia comportamental, diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós, se você observar o seu entorno, a maioria das pessoas que estão ali pensam mais ou menos igual a você, se vestem mais ou menos igual a você, tem uma moradia mais ou menos igual a você. Ou seja, a média daquele ambiente formou um inconsciente coletivo, onde vocês determinaram inconscientemente o tamanho que vocês podem ser. E aí está a diferença entre pessoas que conquistam uma vida diferenciada para aquelas que simplesmente têm uma vida comum. Aqueles que têm uma vida diferenciada acreditam que são merecedores. E assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se a pessoa acredita ser merecedora de morar numa boa casa, de ter um bom carro, de ter direito ou condições de, quando alguém da sua família estiver passando por algum problema de saúde, levá-los em um hospital diferenciado para ser tratado por um médico referência, se essas pessoas acreditam ser merecedoras, elas vão receber aquilo que elas acreditam serem merecedoras. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você aceita uma vida de servidão, uma vida em que, quando seu filho, sua esposa, um ente querido seu, estiver passando por algum problema de saúde, você vai levá-lo no SUS, não criticando o SUS tem as suas qualidades, mas será que nós estamos dispostos a esperar 4, 5 meses por um laudo médico? Será que é isso mesmo que a tua família merece? Será que é essa vida que Deus quer para você? Afinal de contas, sua vida está nas mãos de Deus. Que beleza de vida é essa, hein? Olha,
A Bíblia nos ensina Jesus, em um dos seus sermões, ele diz assim: se o seu filho pede pão, você daria uma pedra? Se ele pede peixe, você daria uma serpente? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus não daria aquilo que nós gostaríamos de ter a nós. Mas para isso é claro que nós temos que nos ver merecedores. Porque se a partir do momento em que eu peço um pão e eu recebo uma pedra, será que eu vou um dia comer o pão? Se eu aceitar ficar recebendo pedras? Se um dia eu pedir um peixe e eu receber uma serpente, será que eu vou um dia comer o peixe? Sim, porque às vezes Deus nos prova. Mas Ele nos prova para saber até onde nosso merecimento está preparado para receber das coisas boas. Às vezes sim, nós pedimos um pão e Ele nos apresenta uma pedra. É isso que você quer, filho? Se você falar, papai, obrigado, é isso que eu queria. Beleza, fique com a pedra. Mas você merece um pão, filho. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Agora, se eu não estou tendo a vida abundante, será que é por causa que as minhas crenças limitantes me colocaram um teto? E desse teto, que é a média das pessoas que eu convivo, se essas crenças me colocaram um teto, como que eu vou romper desse teto? Mudando minhas crenças. Mas como que eu vou mudar as minhas crenças? Me conhecendo, sabendo quem eu sou. E a primeira parte desse saber quem eu sou é reconhecermos a nossa filiação. A segunda parte é: essa vida que eu estou tendo é a vida de um príncipe? É a vida de um filho? Muitas vezes eu ouvi falar assim, não, mas eu estou passando por isso porque Deus é o justo juiz. Beleza. Só que eu sou filho do juiz. Será que filhos de juízes têm reverência na casa dos pais? Será que filhos de juízes chamam os pais de Vossa Excelência e não se atrevem nem a chegar perto por causa que esse pai é um juiz? Ou será que o filho do juiz tem intimidade, brinca, come das comidas que existem na casa desse juiz, veste as roupas condizentes a um filho de juiz, anda no carro condizente ao do filho de um juiz? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas àqueles que nos cercam, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se um juiz aqui da terra não permite que seus filhos sejam tratados como qualquer um, por que um filho de Deus tem que se portar e agir como qualquer um? Aceitar as coisas como qualquer um? Comer qualquer coisa? Vestir qualquer coisa? Por quê? Porque nós aceitamos. Reconhecer quem somos. Reconhecer que essa vida que nós estamos levando não é a vida referente àquilo que somos, na nossa identidade verdadeira, que é imagem e semelhança de Deus. Reconheço quem eu sou, reconheço que a vida que eu tenho não é a vida que eu gostaria, ou que o meu pai gostaria que eu tivesse. É a segunda fase. A terceira, o que eu preciso fazer para me transformar na pessoa que eu já sou e até que então não sabia que eu era. Reconheço quem eu sou. Reconheço o meu estado atual. Projeto um estado desejado. E o quarto passo.
qual o caminho que eu tenho que fazer para chegar a esse ponto. A primeira fase é saber mudar aqui. É reconhecer que, poxa, calma aí, eu sou filho de Deus. Assim como o filho pródigo. Quando ele estava lá comendo lavagem, um dia ele lembrou, poxa, os filhos, servos do meu pai, comem melhor do que isso. Vou voltar lá. Ele chegou no mesmo dia na casa dos pais? Provavelmente não. Do pai? Provavelmente não. Existiu uma caminhada de volta. Uma caminhada de arrependimento, uma caminhada de identificação de quem eu sou, de reconhecimento de quem eu sou. E quando ele chegou na casa do pai, por mais que ele ainda não se visse como filho, merecedor de ser tratado como filho, o pai dele nunca olhou para ele como servo. Simplesmente o acolheu e o tratou como filho. Que tal se eu e você, nesse momento, reconhecêssemos a nossa verdadeira essência e nos colocássemos a caminho do nosso destino, da nossa majestade, daquilo que um dia Deus preparou para mim e para você, que é uma vida abundante. Afinal de contas, Jesus morreu para que nós tivéssemos, porque senão invalida o sacrifício de Jesus. Invalida todo aquele sacrifício, toda aquela dor, porque se eu preciso sofrer para agradar a Deus, então para que Ele permitiu o sofrimento de Jesus? Se eu tenho que pagar a minha dívida, por que Jesus pagou? Por que Jesus sofreu? Jesus não precisaria sofrer, era cada um simplesmente pagar e viver uma vida medíocre e pagar a sua dívida. Viver uma vida baseada nos frutos dos nossos pecados e colhendo os frutos desse pecado. E aí sim estaria tudo certo. A vida que eu tenho, que você tem, estaria mais do que condizente. Afinal de contas, eu sou o pecador e mereço ser punido pelo meu pecado. Beleza. Mas aí eu estaria invalidando o sacrifício de Jesus. Provavelmente muitos religiosos, muitas pessoas que acreditam serem merecedores ou que não se enxergam como filhos, podem até não concordar com essa pregação. Podem até falar, aí, ó, mais um que está pregando aquilo que não vive, mais um que está falando coisa que não sabe. Então, olha no seu fundo. E se essa palavra, se essa visão não estiver tocando, não estiver falando aí com o seu brilho, com a sua alma, eu paro de gravar vídeo. Mas eu tenho certeza que essa palavra está aí, ó, batendo para entrar. Porque você sabe que existe alguma coisa errada. O problema é que por mais que a gente saiba que existe uma coisa errada, o entorno diz ao contrário. E aí você pode me dizer, então quer dizer que todo mundo tem que ter uma vida abundante, todo mundo tem que... Era para ser assim, mas infelizmente nem todos estão ouvindo o que você vai ouvir ou está ouvindo. E aí não tem como todos terem acesso a uma mudança de vida se todos não acreditarem que essa vida pode ser transformada ou ouvirem que essa vida pode ser transformada. Autoconhecimento, conhecer a você mesmo, conhecer as suas crenças limitantes, suas crenças fortalecedoras, saber aquilo que está te impedindo de ter uma vida abundante e saber aquilo que pode sim ser fortalecedor para que você tenha essa vida abundante. Trabalhar dessas crenças limitantes e transformá-las em crenças fortalecedoras. Pegar esses pontos fracos e fazer os pontos fortes. Se você não sabe como, busque informação, busque o conhecimento, como diria Salomão. Vá atrás do conhecimento e compre-o como você pagaria pedras preciosas. Mas se você não tem dinheiro, comece a estudar a Bíblia. Vá lá, Gênesis 1:26, e veja quem você é.
Vá lá em João 10:10 e reconheça que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. E será que a vida que você tem está refletindo a vida abundante que Jesus prometeu? Ou nós vamos chamar Jesus de mentiroso? Falar que ele está fazendo acepção de pessoas. Afinal de contas, uns têm uma vida abundante e outros não. Será que é ele que está fazendo acepção de pessoas? Ou será que somos nós que, bombardeados todos os dias por ideologias de isso, daquilo, que colocam todos nós num balaio de gatos, de miséria, de pobreza, de escassez, de uma vida sentimental destruída? Afinal de contas, homem nenhum presta, mulher não presta, e todos nós estamos nesse mesmo balaio? E aquela vida abundante é só para pessoas especiais? Tipo artistas da Globo? Tipo jogadores de futebol? Cantores de música sertaneja? Para Beyoncé? Para Bill Gates? Para Elon Musk? Afinal de contas, eles são pessoas especiais, não é? Imagine agora que é como eu faço para ver se essas pessoas realmente são melhores do que eu. Será que essas pessoas, quando elas levantam de manhã ou durante o dia, elas não sentam em um trono lá no banheiro das suas casas? O que será que sai quando elas sentam lá? Ouro? Pedras preciosas? Notas de $100? Ou sai mais ou menos a mesma coisa fétida que sai de mim e de você? Pois é. São iguais a nós. 2 pernas, 2 braços, e no meio um saco cheio de, você sabe o que? Pessoas mortais. Que a única coisa que elas têm de diferentes de mim e de você é que elas reconheceram os talentos delas. Não enterraram os talentos dela como no vídeo de ontem, mas sim buscaram multiplicar. E quando elas começaram a multiplicar o talento delas, independente delas crerem ou não, a lei funciona para todos. Assim como tu pensa, tu és. Não está falando assim como você crê em Deus, tu és. Não. Assim como tu pensas, tu és. Ou seja, se essas pessoas acreditaram que mereciam um lugar ao sol, mereceram. Desenvolveram os seus talentos. Acreditaram muitas vezes quando o entorno dizia não. E quando elas se viram merecedoras de uma vida diferente, bingo, receberam uma vida diferente. Quantos não são os cristãos que questionam: poxa, mas eu vou na igreja, sou dizimista, ofertante, jejuo, isso e aquilo, e bato cabeça pro pastor, e a minha vida continua a mesma. Então, sabe por quê? Quem nunca ouviu o pastor falar assim: você é servo, e o papel do servo é servir? E aí você aceitou, seja servo. Ele não aceitou ser servo. Ele quis ser o pastor. E como tal, mereceu ser o pastor. Você é meu empregado. Beleza. Eu aceitei ser o empregado. O meu patrão aceitou ser o patrão.
Ai, mas eu sou doente. Então, você aceitou. E aí você anulou aquela palavra que diz assim: eis que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim como tu pensas, tu és. Que tal se agora que você conhece um pouquinho daquilo que você é e daquilo que você pode ser, que tal começarmos a mudar esse jogo? Hoje, claro, comece mudando aqui. Pois quando você muda internamente, o exterior muda. Jesus sempre dizia, após um milagre: a tua fé te salvou. Ou seja, assim como aquilo que você viu, ou aquilo que você aceitou, foi aquilo que te salvou. Se você não tivesse fé na cura, você não teria sido curado. Se você não tivesse fé para andar, você não andaria. Se você não tiver fé para mudar a tua vida, você não vai mudar. A tua fé, ela pode te salvar. Mas essa mesma fé que pode te salvar, pode te matar também. Porque a partir do momento que você recebe um diagnóstico, tipo assim, esse daí não tem jeito, e você aceita que você não tem jeito, assim como você pensa, você é. Se você aceita que aquilo ali não é para nós, não é. Mas se você acredita que você pode sim chegar a lugares inimagináveis, coloque o pé na estrada a partir de hoje e vamos começar o caminho da volta. Da volta à nossa essência, da volta à nossa filiação, da volta à nossa verdadeira identidade, que é filhos e filhas do Criador do céu e da terra, imagem e semelhança dele. Se você gostou desse conteúdo, por favor, mais uma vez eu lhe peço, deixe o seu coraçãozinho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, para que muitos outros que não sabem quem são, não têm o autoconhecimento de que são filhas e filhas de Deus, possam reconhecer e começar o seu caminho de volta. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, seja bem-vindo. Se você não nos segue, também vai ser muito bem-vindo, para juntos caminharmos para transformarmos as nossas vidas. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Mais uma vez, nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até mais.